18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora 6 horas e 1 minuto em Manaus e mais uma vez, hein? Estamos juntos novamente em 100.7. Estamos aqui mais uma vez com você no melhor Mix do Brasil. A partir de agora até às 7, hein? Vamos juntos aí apresentando mais uma edição do 18 horas, juntamente com Karime Leão e com o grande Ari Guedes, é claro, com toda a equipe de jornalismo que produz, né? Karime Leão, 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM. Hoje, quarta-feira, dia 9, hein, de setembro, e o ano, Karime, 2020. Tudo bem? Boa noite. Certinho, tudo ótimo, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Muito boa noite pra você. Boa noite pra você sintonizado aqui na programação da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite no programa 18 horas. Obrigada pela sua companhia. E é claro, boa noite especial pra galera do aplicativo Mano, que nos assiste aqui durante o programa 18 horas. E o programa completo estará daqui a pouquinho lá no 18horas.com.br para você assistir também. Falando em aplicativo Mano, Karime, hoje tem quiz da Mix lá, né? No Mano. Com Emi Lucian. Pra você aí que gosta do aplicativo, hoje é uma boa opção. A partir de 8 da noite, o quiz com Emi Lucian. Karime, a gente tem falado constantemente aqui, a gente tem uma expectativa muito grande com relação a essa vacina aí, né? E contra o Covid-19 aí pra, né, amenizar esse sofrimento dessa pandemia. E os testes com a vacina de Oxford contra a Covid-19 estão aí suspensos. Essa foi a notícia. A farmacêutica AstraZeneca suspendeu os testes de estágio final de sua candidata à vacina da Covid-19 após uma suspeita de reação adversa séria em um participante, né, do estudo lá no Reino Unido. A vacina, que é desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford, é testada também aqui no Brasil e em outros países. Carlão, exatamente. A notícia foi essa, né, do dia, sobre essa questão da vacina contra a Covid-19. E a decisão foi do próprio laboratório, que comunicou os países participantes sobre a sua decisão, entre eles, é claro, o Brasil, como você falou. Ainda segundo o laboratório, esta é uma medida de rotina, né? Uma rotina que deve acontecer sempre que for identificada uma potencial reação adversa inesperada em um dos ensaios clínicos, enquanto ela é investigada, garantindo assim a manutenção da integridade dos estudos, ou seja, faz parte, desses testes, uma reação mais grave. É um processo e esse daí é previsto até, né? E aqui no Brasil, a Anvisa já recebeu a mensagem de suspensão enviada pelo laboratório, já que o Brasil é um dos países do mundo que participa, né, do estudo global. A Anvisa aguarda o envio de mais informações sobre os motivos da suspensão para analisar os dados e se pronunciar oficialmente. E existem hoje 34 vacinas contra a Covid-19 em testes no mundo inteiro. E a primeira a ser lançada foi a Sputnik 5 lá da Rússia, que nós falamos aqui também. Rússia. Nesta terça-feira, ou seja, ontem, a Rússia liberou o primeiro lote da Sputnik 5 para ser usada na população em geral. E aqui no Brasil, o estado da Bahia vai testar a Sputnik 5 e deve receber 500 doses da vacina. Karime, você teria coragem de testar a Sputnik 5, cara? Ser uma das primeiras, eu acho que eu vou esperar um pouco. Vai dar um time, vai dar um tempo. Pois é, mas também, é uma questão muito, é uma questão polêmica aqui no Brasil também, porque a princípio ela deveria ser essa vacina, a vacinação contra a Covid. Passar por mais testes, né? Ela deveria ser assim obrigatória para todos e depois o governo federal tirou aí essa obrigatoriedade. Enfim, estamos o mundo ainda está nessa corrida, né? Essa Sputnik, eu não vou nela agora não, eu espero um pouquinho. 6 horas e 5 minutos em Manaus, boa noite para você em 100,7. Estamos mais uma vez começando para você em mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bom, exatamente há uma semana, hein, do prazo final para a realização das convenções partidárias. Olha aí, a política aqui em Manaus está em clima de definições para a composição de alianças, hein, e dos nomes dos candidatos e também dos seus vices. E enquanto isso, uma nova pesquisa eleitoral agora do Instituto Action mostra que a Amazonino Mendes, do Podemos, lidera com folga, hein, o primeiro turno e venceria todos os adversários numa disputa
de segundo turno. Exatamente, Carlão. Segundo o Instituto Action, no primeiro turno, Amazonino Mendes seria o mais votado com 31% das intenções de voto, contra 18% de Davi Almeida do Avante. O terceiro colocado é o deputado federal Alberto Neto do Republicanos, que tem 6,9%, seguido de José Ricardo do PT com 6,2%. Ricardo Nicolau do PSD e Alfredo Nascimento estão empatados tecnicamente com 3%. Mais abaixo estão Chico Preto do Democratas Cristã com 2,3%. O Coronel Menezes do Patriotas com 2,1%. Nessa pesquisa, Josué Neto do PRTB aparece com 1,8%. Romero Reis do Novo com 1,1%. Marcelo Amil do PCdoB com 0,2%. Paulo Trindade do PSOL e Orcínio Oliveira do PMN, ambos com 0,1%. E numa eventual disputa de segundo turno, Amazonino Mendes vence todos os adversários. No embate com Davi Almeida, Amazonino venceria por 42,7% a 35%, uma diferença de 7,7 pontos percentuais. A vantagem de Amazonino aumenta se o adversário for Alberto Neto. Nesse caso, Amazonino teria 51,8% e Alberto Neto 18,4%. Contra José Ricardo, Amazonino Mendes também ganharia a eleição por 52,6% contra 15,6% do candidato do PT. E a pesquisa da Action entrevistou 900 eleitores da zona urbana de Manaus no último 3 de setembro. Tem margem de erro de 3,3% e foi registrada no TRE Amazonas com o número AM 00451/2020. Essa tendência vem se mantendo desde o final do ano passado. Mesmo sem nunca ter dito que será candidato a prefeito de Manaus, Amazonino Mendes vem liderando e ampliando a vantagem sobre seus adversários a cada nova pesquisa. Bom, é que o eleitor de Manaus quer, na prefeitura, segundo todos os institutos de pesquisa, um gestor com experiência e está rejeitando, sim, candidato estregante na política ou sem experiência, principalmente aí no executivo. Isso porque o manauara está decepcionado e muito, com o novo, no caso, o governador Wilson Lima, que ganhou a eleição para o governo do Amazonas, o atual governador, com mais de 1 milhão de votos e decepcionou a todos. Bom, e como já é tradição aqui em Manaus, teremos sim, segundo as pesquisas também, uma eleição de 2 turnos. O eleitor manauara vai às urnas no dia 15 de novembro e volta no dia 29 de novembro para escolher o sucessor do prefeito Arthur Neto. 18 horas. Bom, e ainda sobre a pré-campanha eleitoral, hoje foi anunciada oficialmente a coligação do Avante. Aí, novidades, Avante, que é do Davi Almeida, com o Democratas, que é presidido no Amazonas por Paulderney Avelino, secretário extraordinário de Wilson Lima, atual governador. Nesta composição, o atual vice-prefeito de Manaus, que é o Marcos Rota, será o candidato a vice na chapa de Davi Almeida. Davi Almeida e Marcos Rota juntos aí, Karime Leão. A dobradinha, né? Bom, o anúncio foi feito hoje durante a coletiva à imprensa e a convenção do Avante, do DEM, que vai fiscalizar as candidaturas de Davi Almeida e Marcos Rota, será nesta quinta-feira, dia 10, no formato de drive-in. E nas redes sociais, Davi Almeida está sendo apontado como candidato, veja bem, que terá o apoio do governador Wilson Lima. Isso porque o Paulderney Avelino era, até hoje, secretário extraordinário de Wilson Lima e presidente do DEM aqui no Amazonas. E que, em última análise, avalizou a aliança do DEM com o Avante. Carlão, exatamente. Paulderney pediu exoneração ao governador Wilson Lima para se dedicar à campanha de Davi e Marcos Rota. Você está ouvindo 18 horas. Olha aí, o TSE já definiu o protocolo de saúde para as eleições municipais desse ano em função da pandemia de Covid-19, sim. É uma série de medidas que os eleitores e os mesários que vão trabalhar nas eleições vão ter que cumprir como prevenção ao novo coronavírus. A gente até adiantou, como sim, última notícia ontem, na edição de ontem. O eleitor só poderá votar se estiver usando máscara. E os cerca de 2
2 milhões de mesários deverão trocar as máscaras de proteção a cada 4 horas, manter distância mínima de 1 metro entre os eleitores e os demais mesários, limpar as superfícies todas, com álcool 70% e higienizar as mãos com álcool em gel constantemente, como explica a repórter Cíntia Blink. Atenção, eleitor! No dia 15 de novembro, não basta levar aquela cola com os números dos candidatos e os documentos para votar. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral lançou um plano de segurança sanitária para as eleições municipais de 2020. E nele, diz que é preciso ir às urnas com máscara e levar a própria caneta para assinar o caderno de votação, já que a biometria não será utilizada. Antes de entrar na sala de votação, na fila, também não pode se descuidar. É preciso manter o distanciamento de 1 metro entre as pessoas e prepare-se para usar álcool em gel nas mãos antes e depois de votar. E os mesários vão ter que lembrar de trocar as máscaras a cada 4 horas, respeitar o distanciamento mínimo de 1 metro, tanto dos eleitores quanto dos outros mesários. E se você for um mesário, mas apresentar sintomas da Covid-19 nos dias de votação, basta não comparecer. Claro que depois será preciso justificar com documento a razão da ausência. Apesar de todos os cuidados, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, diz que não há segurança sanitária 100% garantida, mas afirma que estão tomando todas as medidas possíveis para evitar contaminações. Que tudo o que é possível fazer para minimizar riscos está sendo feito com essa quantidade de equipamentos de proteção. Nós estamos cuidando com muito cuidado da proteção dos eleitores para que ninguém desperdice essa oportunidade importante de participar da escolha dos prefeitos e dos vereadores. As regras de proteção foram elaboradas pelo TSE, em parceria com especialistas dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês, além de técnicos da Fundação Oswaldo Cruz. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Olha, todos os 8 parlamentares da bancada do Amazonas na Câmara dos Deputados votaram a favor do projeto que anula dívidas tributárias de igrejas acumuladas após fiscalizações e multas aplicadas pela Receita Federal. O valor do perdão está estimado em quase R$1 bilhão. Votaram a favor do perdão bilionário da dívida das igrejas os deputados Átila Lins, Bosco Saraiva, Capitão Alberto Neto, Delegado Pablo, José Ricardo, Marcelo Ramos, Sidney Leite e Silas Câmara. O projeto foi aprovado como uma emenda de autoria do deputado Davi Soares, do DEM de São Paulo, que é filho do missionário R.R. Soares. Projeto inicial de autoria do deputado amazonense Marcelo Ramos tratava da permissão do uso de recursos economizados no pagamento de precatórios no combate à Covid-19. Neste escopo, o filho do missionário adicionou a emenda que foi aprovada pela Câmara. O presidente Jair Bolsonaro tem até a próxima sexta-feira, dia 11, para sancionar o projeto. A equipe econômica recomendou veto ao dispositivo, mas o presidente ainda não se pronunciou sobre o assunto. O projeto foi aprovado com 345 votos a favor da emenda. Os votos sim, E 125 contra os votos não, além de 2 abstenções. No Senado, o projeto foi aprovado quase um mês depois, em 18 de agosto, sob relatoria do senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, que apenas chancelou o texto aprovado pelos deputados. A votação no Senado foi simbólica. Você está ouvindo 18 horas. E representantes do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público Federal do Amazonas e representantes de entidades da sociedade civil que visitaram as comunidades da região do Rio Abacaxis, no município de Nova Olinda do Norte, divulgaram hoje uma carta para a imprensa, em que denunciam que a operação deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado foi um verdadeiro massacre. A repórter Nathalie Moraes tem as informações descritas pela entidade na carta. Confira. A operação policial realizada no mês de agosto na região do Rio Abacaxis, no interior do Amazonas,
Precisamente no município de Nova Olinda do Norte, foi considerado um massacre por integrantes de uma comissão do Conselho Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público Federal e representantes de entidades da sociedade civil que visitaram essas comunidades. Segundo as entidades, os policiais militares praticaram execuções, torturas, prisões ilegais, perseguições e destruição de patrimônio. Esses são alguns trechos que foram descritos na carta divulgada à imprensa na manhã de hoje. Essa onda de violência e confrontos na região resultou no assassinato de pelo menos 8 pessoas, sendo eles um indígena, um casal de ribeirinhos, um adolescente e 2 policiais militares estão entre as vítimas. 2 corpos ainda não foram identificados e, segundo a Polícia Federal, que investiga as denúncias de tortura e abusos policiais, há pelo menos 5 pessoas desaparecidas na região. Essa operação teve início na cidade ainda no dia 3 de agosto, depois que o secretário executivo de Estado, Saulo Moisés Rezende Costa, foi atingido por um disparo no dia 24 de julho no Rio Abacaxis. Entre os dias 21 e 24 de agosto, membros da comissão visitaram 5 comunidades na região de Nova Olinda do Norte e, segundo a carta, voltaram do município completamente horrorizados com o tamanho da violência e do terror que se espalhou entre os ribeirinhos e os indígenas com a presença da polícia militar na região. Moradores da área disseram em depoimento que têm dificuldade para se alimentar e dormir e qualquer ruído de lanchas trafegando no rio já causa medo. Ainda segundo a carta, pessoas inocentes que não tinham passagem pela polícia, não eram envolvidas com o tráfico de drogas e estavam vulneráveis à presença de policiais militares fortemente armados, foram vítimas desta brutalidade. Ilegalidades, violações dos direitos humanos pela polícia. A expectativa das entidades agora é para que as investigações sejam céleres. O grupo exige ainda a proteção das comunidades e testemunhas e o imediato afastamento do comando da Polícia Militar e da Secretaria de Segurança Pública para garantir a plena apuração dos crimes cometidos pela Polícia Militar no município de Nova Olinda do Norte. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e essa operação policial realizada no mês de agosto lá na região do Rio Abacaxis é cheia, recheada de contradições, informações desencontradas e versões variadas. O certo é que morreram 8 moradores da área, além de 2 policiais. Uma operação no mínimo desastrosa e até agora que nada ficou esclarecido. Esse conflito aí em Nova Olinda do Norte gerou até crise interna na Polícia Federal, de tão conturbado que é esse caso. E como disse a Karime, ainda está muito confuso e muito longe aí de qualquer luz no final do túnel. Ainda tem que ser esclarecido, tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Vale lembrar que esse conflito começou tendo como pivô o secretário executivo do Fundo de Promoção Social do Governo do Amazonas, que é o Saulo Moisés Rezende Costa, que foi ferido no braço quando pescava ilegalmente numa área de preservação ambiental. Pois é, Carlão, e a partir daí a Secretaria de Segurança enviou uma equipe para o local e 2 policiais foram mortos num conflito armado. Foi então realizada uma operação da polícia e 8 ribeirinhos foram mortos. E agora a Secretaria de Segurança do Estado está sendo acusada de o quê? Promover um massacre de ribeirinhos em Nova Olinda. Você está ouvindo 18 horas. Olha, os deputados estaduais aprovaram hoje o projeto de lei que proíbe o Estado contratar empresas de parentes de secretários de governo. Uma proposta da CPI da Saúde. O presidente da comissão, o deputado delegado Péricles, diz que a aprovação do projeto é uma vitória da CPI da Saúde. O projeto de lei de minha autoria, junto com os demais membros da CPI da Saúde, ele visa impedir a contratação de pessoa jurídica que possuem em seu quadro parentes de secretário de Estado. Isso visa impedir e vedar qualquer tipo de beneficiamento a parentes de secretários de Estado, dando mais transparência e evitando também outros casos de fraude ou de favorecimento.
Mas, com certeza esse é, sem dúvida nenhuma, um bom projeto, é lógico, né? Mas esse projeto aprovado aí pelos deputados está incompleto, né? Bem incompleto. Não basta proibir o Estado fazer contratos com empresas de parentes e também, né, de secretários, que tem proibir o quê? Tem que proibir contratos com parentes e deputados também, né? Tem que estar todo mundo num bolo só. Tem aí muitos deputados que têm parentes com contratos milionários no governo e, com isso, apoiando as falcatruas do Executivo. Política. Jorge Lins confirmado como vice na chapa de Ricardo Nicolau. O Partido Progressista acaba de anunciar apoio à candidatura de Ricardo Nicolau à Prefeitura de Manaus. E o presidente do Diretório Municipal do Progressistas, médico Jorge Lins, foi confirmado como vice na chapa de Ricardo Nicolau para a Prefeitura de Manaus. Ricardo Nicolau vai disputar a eleição com o apoio do Progressistas, do PSB e do Solidariedade. 6h21. Boa noite para você em 100,7. 18 horas. Vamos de música agora, hein? Vamos abrir a playlist do 18 horas. O cantor Jason Derulo lançou o aguardado single Take You Dancing. Karime Leão. Exato, Carlão, exato. Vamos de música, então. Vamos lá. A música chegou acompanhada de um clipe onde mostra a dança oficial da música no aplicativo TikTok. Quer conferir? Então vamos lá para a primeira do playlist de hoje, Take You Dancing. 18 horas. Tá aí, 6h25 em Manaus. Até às 7 da noite você confere a notícia, a informação. Mais uma edição do 18 horas nesta quarta, hein? Essa foi a primeira da playlist aí. Jason Derulo, Take You Dancing. Mix. Olha, agora é hora, hein, de conferir a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a noite de hoje deve ser de chuva, tá? Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 80%. 6h25. Boa noite. Mix. Olha aí, você, hein, que faz compras no supermercado Karime Leão, você com certeza faz. Deve ter notado a alta, e que alta, né, no preço aí dos alimentos. Pois bem, é que no mês de agosto a inflação atingiu a maior taxa para o mês desde 2016. A inflação oficial, que é medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, ficou em 0,24% em agosto deste ano. O resultado ficou abaixo do 0,36% de julho deste ano, mas é a maior taxa para um mês de agosto desde 2016. Exato, Carlão. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, o IPCA acumula taxas de inflação de 0,70% no ano e de 2,44% em 12 meses. Em agosto, a inflação foi influenciada principalmente pelo aumento do custo dos transportes, com 0,82%, e dos alimentos, com 0,78%. Entre os itens de transporte com alta de preços no mês estão a gasolina, o óleo diesel, o etanol e os serviços de transportes por aplicativo. Olha aí, já entre os alimentos, os destaques ficaram com o tomate, né? Sempre o tomate, o leite longa-vida, as frutas, as carnes, o óleo de soja e também o arroz. E por causa desse aumento nos alimentos, a Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e também Segurança Pública, notificou hoje os representantes de supermercados e produtores de alimentos para pedir explicações sobre o aumento no preço dos alimentos da cesta básica. Exato, Carlão. Segundo o Ministério, a Associação Brasileira de Supermercados e as associações de produtores vão ter 5 dias para explicar a alta nos valores. A partir das explicações, a Secretaria Nacional do Consumidor vai investigar se houve abuso de preço ou infração aos direitos dos consumidores. E tem multa, viu? A multa pode ultrapassar os 10 milhões de reais. E não é só
só a notificação não, hein? Além da notificação, a Secretaria vai debater com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Ministério da Economia, as medidas, hein? As medidas para reduzir o aumento nos preços dos alimentos. Carlão, e tem mais, ó. A Câmara do Comércio Exterior reduz a 0 a alíquota de importação do arroz justamente por conta dessas altas. A decisão vale até o fim do ano para uma cota de 400 mil toneladas de arroz com casca não parbolizado e arroz semi-branqueado e branqueado não parbolizado. Então, a taxa, né, a Câmara de Comércio Exterior reduz a 0 a alíquota de importação do arroz. Agora 6h28 em Manaus. Boa noite. 18 horas. Bom, nós voltamos a falar sobre a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que suspendeu na semana passada a decisão da juíza Etelvina Lobo Braga, da terceira vara da Fazenda Pública de Manaus, que determinou a nomeação de 53 comissários aos cargos de delegados da Polícia Civil. A repórter Nathalie Moraes conversou com o advogado de defesa da Associação de Delegados de Polícia do Amazonas e tem mais detalhes sobre o assunto. Vamos conferir. A Associação de Delegados de Polícia do Amazonas criticou o Sindicato dos Delegados de Polícia de Carreira do Amazonas pela autoria de uma reclamação que levou o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal a suspender decisões do Tribunal de Justiça do Amazonas que transformavam comissários de polícia em delegados. A entidade divulgou uma nota à imprensa prestando apoio aos 53 delegados de polícia atingidos pela liminar do ministro do STF, expedida na última semana. Segundo o advogado da ADEPOL, Márcio Teixeira, essa decisão pode ser revogada a qualquer momento. Temos que lembrar que essa decisão foi uma decisão monocrática proferida pelo ministro Gilmar Mendes, tá? E como ele mesmo fala no final da decisão, essa decisão vai valer até o julgamento da reclamação, ou seja, ela pode mudar a qualquer momento. Segundo o advogado da associação, esses delegados são bem atuantes no estado. Os delegados sustentam que a decisão da Justiça do Amazonas, que mandou o estado nomear os comissários nos cargos de delegados, descumpre a decisão da Suprema Corte, que declarou o ato inconstitucional ainda no ano de 2015. Alguns estão aposentados, mas a sua grande maioria está em atividade, atuando no interior e na capital, muitos deles em especializada. Se a gente fosse falar nome por nome, vocês iriam ver que se trata da elite da Polícia Civil do Estado do Amazonas. A ADEPOL sustenta ainda que entre os antigos comissários que viraram delegados por força de uma lei estadual, há 53 servidores que também foram aprovados num concurso para o cargo de delegado e que, por isso, a Justiça Estadual deu a eles o direito de assumir o cargo como delegados. A associação afirma ainda que entre os membros do Sindicato dos Delegados há pessoas que são proprietárias de cursinhos preparatórios e que, por isso, a entidade vem tentando forçar um concurso público para atrair alunos e, assim, aumentar o seu faturamento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o consumo de energia elétrica não aumentou em Manaus e região metropolitana, hein? Na verdade, até diminuiu. Ainda assim, as demoradas quedas de energia são frequentes, são contínuas aí. Tudo por conta de problemas no linhão de Tucuruí. Mas ninguém descobre o que faz o abastecimento falhar tantas vezes. Pois é, Carlão, mas enquanto isso, claro, quem é que sofre do outro lado da ponta? Quem? É o povo, o comércio, a indústria e a cidade, né, que praticamente para com a falta de energia elétrica, que cada vez é mais frequente. Vamos conferir na reportagem de Cíntia Blink. No calorão da tarde de ontem, Manaus e região metropolitana sofreu com o apagão por conta de uma falha no linhão de Tucuruí. Mas o pior é que o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, responsável por monitorar o abastecimento, não tem ideia do que causa esse problema, que já está frequente por aqui. E não dá para pôr a culpa no consumidor de energia. Isso porque, conforme os dados do próprio ONS, a quantidade de consumo de energia elétrica não aumentou. Na verdade, os números da operadora mostram que houve uma redução do consumo no período de 29 de agosto a 4 de setembro. E a previsão para o próximo período é de mais queda de consumo, talvez acompanhada de queda de energia também.
Segundo a assessoria do operador, eles estão apurando as causas da ocorrência que levou ao desligamento automático da linha de transmissão Silves-Letilga. Enquanto o problema técnico no linhão não apresenta nenhuma luz no fim do túnel, os comerciantes da cidade perdem vendas, como diz o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. Acho que uma companhia do porte deles deveria comunicar qual é o tempo que vai ficar sem energia e também que área está sem energia, porque atrapalha muito e principalmente aquela venda que não conseguiu ser feita não volta mais. Então nós perdemos venda. Ataliba Davi Filho, presidente da Associação Comercial do Amazonas, também diz que o comércio amarga prejuízos com essa falta de energia elétrica. A maior parte dos equipamentos hoje são eletrônicos. Você tem um caixa que é totalmente informatizado, você tem as estações do balcão, então tudo praticamente é automatizado. E além de ser um período quente, né? Manaus passa pelo período do verão agora, muitos espaços destinados à venda são climatizados ou com ventiladores ou ar-condicionado centrais, porque o cliente se vê com incômodo, né, em frequentar esses espaços. E no Congresso Nacional, o senador Omar Aziz diz que a bancada do Amazonas se une para reverter a situação. A bancada do Estado do Amazonas vem se posicionando muito em relação a isso. Não é a primeira vez nem será a última. Isso só vai ser realmente resolvido quando a gente tiver uma atuação rápida nesse sistema, com o monitoramento que tem que ser feito para que a gente não possa sofrer novos apagões que tem acontecido na cidade de Manaus. Manaus, a primeira cidade do Brasil a ter energia elétrica nos áureos tempos da borracha, agora 124 anos depois, precisa brigar para receber um serviço de qualidade. Cíntia Blink, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que inclui os estados do Amazonas e Roraima, divulga a lista de beneficiários que podem sacar recursos esquecidos em contas judiciais. A recuperação destes recursos faz parte das ações do projeto Garimpo, que busca localizar valores oriundos de depósitos judiciais, honorários periciais e alvarás não sacados por empresas, advogados ou peritos em processos antigos já arquivados. A ação é realizada em parceria com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. De acordo com o juiz auxiliar da Corregedoria, Túlio Macedo Rosa, até o momento o projeto já recuperou e devolveu às partes o montante, olha aí, de mais de R$800 mil. Estamos trabalhando com processos que não têm necessariamente requerimento. Então, nestes processos do grupo de trabalho agora, não há requerimento, as partes muitas vezes não estão nem cientes de que o processo está arquivado com esses valores. E aí estabelecemos um limite. Não é? Processos que possuem valores arquivados de até R$1.000 serão trabalhados agora e estarão no edital que está sendo publicado por cada uma das varas e disponibilizado no site do TRT da 11ª Região. Então, mesmo que a parte não tenha feito o requerimento, caso ela verifique que o processo dela está nessa lista disponível lá no site, ela pode entrar em contato com a vara de onde o processo está arquivado e solicitar a verificação de que aquele dinheiro pertence a ela para, na sequência, fazer o pedido de levantamento. Essa é a segunda fase, então, do nosso projeto Garimpo, e a gente busca atender todos os processos que estão arquivados com valor de até R$1.000. Bom, e a lista completa das empresas, das pessoas, né, está disponível no portal do TRT da 11ª Região. 18 horas. Detran do Amazonas firma termo de cooperação com a Procuradoria-Geral do Estado para facilitar o pagamento de dívida ativa com o IPVA. A partir da próxima segunda-feira, no dia 14 de setembro, as pessoas inscritas na dívida ativa do Estado por débitos não pagos do IPVA vão poder quitar de forma simplificada diretamente na sede do Detran. Vai ser instalado lá um posto de atendimento da Procuradoria na sede do Detran e ainda vai ser assim ampliado dessa forma as formas para a quitação da pendência financeira. Olha, atualmente o pagamento da dívida ativa relativo ao IPVA é feito somente na sede da Procuradoria,
nas modalidades à vista ou parcelado em boleto em até 10 vezes, corrigidos mensalmente pela taxa Selic. Com a cooperação técnica, o débito também poderá ser pago agora no cartão de débito ou crédito junto aos parceiros credenciados do Detran do Amazonas. Mas antes é preciso agendar, viu? Lá no portal de serviços, que é digital.detran.am.gov.br. Basta o usuário escolher a opção agendamento e preencher os dados solicitados. 18 horas. 6 horas 38 minutos em Manaus. Vamos agora com a segunda da playlist. Para você que está em 100,7 acompanhando aí mais uma edição do 18 horas. A música, né, do Melim. A Melim tá na parada, hein? Revelados no programa Superstar em 2016, o duo Outro Eu, que tá junto com a banda Melim, finalmente se juntaram para uma colaboração aí. Tem aí a música nova, né, que é a faixa Oceana. Exatamente, Carlão. Então vamos, a segunda música do playlist de hoje, aqui do 18 horas, vamos de Oceano. Você está ouvindo 18 horas. Tá aí, 6h41, a segunda da playlist, a nova, em Outro Eu e Melim, a música Oceana em 100,7. Mix. Bom, vamos agora conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã, quinta-feira já, em dia 10 de setembro de 2020, a previsão com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 25 graus e a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 68%. 6h42, boa noite. Mix. Bom, e nós falamos aqui, né, sobre o vice-governador do Amazonas, Carlos Almeida Filho, que entrou na justiça contra o governador Wilson Lima. O vice-governador, ele ingressou com mandado de segurança porque o Wilson Lima exonerou auxiliares próximos de Carlos Almeida e ainda remanejou os cargos para a Casa Civil do Estado. No processo, o vice-governador pediu que fosse suspenso na justiça esses efeitos do decreto de Wilson Lima. Daí, o que aconteceu? Aconteceu que hoje o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Domingos Jorge Chalub, cassou a liminar concedida pelo desembargador Carlos Royce e manteve o vice-governador Carlos Almeida sem os 9 cargos de assessores. Por quê? Porque o desembargador Cláudio Royce, ele deu uma liminar favorável ao vice-governador do estado, pedindo que o vice-governador tivesse de volta os cargos, os 9 assessores que foram retirados, remanejados dele. Daí, hoje, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, o desembargador Domingos Jorge Chalub, cassou essa liminar concedida pelo desembargador Carlos Royce e manteve o vice sem os 9 cargos de assessores. 6h43, boa noite. 18 horas. Bom, e lá se vão 5 dias, hein? E nada, simplesmente nada, do governador Wilson Lima definir quem vai ficar à frente do Ministério Público do Amazonas no biênio 2020 e 2022. A tradição é que o primeiro colocado nas eleições fique com o cargo, mas será que a demora do governador indica que ele quer romper esse rito histórico? Vamos conferir agora na reportagem de Cíntia Blink. O Ministério Público do Estado do Amazonas entregou há 5 dias a lista tríplice dos candidatos ao cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2020 a 2022. Mas o governador Wilson Lima ainda não apontou quem será o novo gestor do órgão de controle. Por tradição, o primeiro colocado nas eleições, em que os servidores do Ministério Público vão às urnas, costuma ser a escolha do governador. Nesse caso, o cargo seguiria na mão de Leda Mar Albuquerque, que recebeu mais de 100 votos e hoje cumpre o mandato à frente do MPAM. Apesar do prazo limite de 15 dias para responder um dos 3 nomes não ter acabado, soa como uma dúvida esses 5 dias de indefinição de Wilson Lima. Será que dessa vez o governador pensa em romper com as expectativas e escolher um nome que recebeu menos votos? Para o deputado Dermilson Chagas, é importante que o Wilson Lima respeite a opinião da maioria. Essa atitude mostra que há um recalque, porque houve operações, porque houve questionamentos, porque foi aberto algumas investigações
o governo simplesmente dá um recado de forma indireta, mostrando força, não nomeando o mais rápido possível a chapa ganhadora. Simplesmente é uma atitude antidemocrática, antipática e desrespeitosa ao Ministério Público do Estado. Manter a escolha da maioria dos servidores também é um pedido da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público para o governador do Amazonas. Por meio de um ofício assinado pelo presidente do CONAMP, Manuel Murrieta, e endereçada ao Wilson Lima, os servidores pedem que, abre aspas, a escolha do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas recaia sobre o candidato mais votado, fecha aspas. Agora, resta saber se o governador vai se curvar à vontade dos servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas ou a outras vontades. Cíntia Blink, para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Foi destaque na mídia nacional que o Amazonas é o único estado com alta na média móvel de mortes em todo o Brasil. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com o epidemiologista da Fiocruz, Jessen Orellana, responsável por estudos da disseminação do novo coronavírus nas cidades brasileiras, com destaque para Manaus. Boa noite. O senhor nos escuta? Jessen Orellana, boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlos. Boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Mix FM. Estou ouvindo bem, sim. Muito obrigado pelo convite. Imagina, obrigada ao senhor por ter aberto um espaço na sua agenda para conversar com a gente aqui no 18 horas. Então, existe um estudo afirmando que Manaus vive hoje uma segunda onda de coronavírus e esse é o motivo desse aumento de mortes móvel? Olha, Karine, na realidade existem vários estudos, né? Existem estudos que foram feitos, inclusive, sob encomenda da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, ainda em abril, apontando para a possibilidade de um grave pico de mortalidade em Manaus, que se concretizou. Outros estudos apontando a segunda onda e esse nosso estudo da Fiocruz de Manaus, que desde o início de agosto desse ano vem apontando indícios do que poderia ser o aumento da mortalidade por Covid-19 em Manaus. Né? Nós, inclusive, noticiamos isso por meio da coluna de uma jornalista muito respeitada no Brasil, a Mônica Bergamo, e a informação foi praticamente ignorada pelas autoridades sanitárias, pelo governo estadual, né? E, lamentavelmente, mais uma vez, Manaus aparece como um exemplo negativo em relação à condução da epidemia no Brasil e para o mundo. A volta das aulas presenciais aqui no Amazonas, ele pode ter interferido, aumentar esse número de mortes? Com certeza. Essa primeira análise que nós fizemos, né, que remete ao aumento da mortalidade nos primeiros dias do mês de agosto, ele ocorre justamente de 4 a 6 semanas depois da retomada das atividades nas escolas privadas. Né? Na sequência, nós tivemos no mês de agosto, né, retomada das atividades escolares em parte do ensino público e agora, lamentavelmente, no final de agosto e início de setembro, as mortes elas começam a aparecer em números que vão assustar a todos, né? E lamentavelmente confirmam uma segunda onda de Covid em Manaus, porque o indicador de mortalidade ele é um indicador tardio da circulação do vírus. Portanto, se o vírus circula semanas atrás, você só vai ter os mortos, né? Os pacientes graves e etc., 3, 4 semanas depois. E é mais ou menos o que tem acontecido justamente depois desse quarto ciclo de reabertura da economia, né, que coincide com o retorno às aulas no ensino público e no ensino privado, lamentavelmente. Certo, então nós estamos numa segunda onda do coronavírus e as autoridades sanitárias, as autoridades do Estado simplesmente estão negligenciando, não se conscientizaram disso. É isso? Olha, eu não sei até que ponto as autoridades sanitárias não se conscientizaram, né? Porque
é uma avaliação muito subjetiva. Eu acho que cabe à Fundação de Vigilância em Saúde e ao governo do Estado se pronunciarem exatamente sobre essa questão, né? O que nós podemos dizer é que nós temos inúmeros alertas, né? Nós temos inúmeras publicações mostrando, né, os perigos que você expõe a população quando você retoma atividades não essenciais precocemente, quando você retoma atividades escolares, por exemplo, sem nenhum suporte científico de lugar nenhum do planeta, né? Nós temos que lembrar que Manaus foi a primeira capital do Brasil a retomar as atividades escolares, né? Isso não vai te surpreender, né? Porque Manaus foi a cidade mais duramente castigada pela epidemia no Brasil e talvez uma das mais castigadas do planeta, né? Nós temos históricos, né? Com uma situação tão grave de epidemia em lugares como Guayaquil, no Equador, em Nova York, nos Estados Unidos, em Codogno, na Itália, nada parecido com o que aconteceu em Manaus. Portanto, não é surpresa, né? E essa questão da FPS, do governo do Estado, não estar admitindo é algo que realmente nós vemos com muito estranhamento, até porque os dados que a FDS fornece diariamente, eles são dados e eles não permitem uma avaliação contínua ao longo do tempo, uma avaliação longitudinal desses casos de morte por Covid-19 no estado do Amazonas e principalmente Manaus, que é a cidade mais afetada, Karine. Certo. Para finalizar, o senhor acha que as medidas sanitárias e todos esses protocolos de segurança são necessários? O isolamento social também, a gente precisa passar por todas essas recomendações até que uma vacina seja disponibilizada de forma gratuita? Olha, eu não gostaria de admitir isso na realidade. Na verdade, nenhum de nós, né? É muito ruim você ficar em casa, você ficar privado do seu convívio social, da interação com os amigos, com os familiares. Mas, lamentavelmente, a sociedade precisa entender que nós estamos passando por um momento atípico na história da humanidade, né? E que não aderir a essas medidas que você acaba de citar, de distanciamento físico, de cautela, no momento mais apropriado de fazer a reabertura da economia, ela implica em muitas mortes, em muito adoecimento e principalmente em sequelas que até o momento não podem ser efetivamente medidas em pacientes que se recuperam de Covid. Temos números do mundo afora mostrando que tem muita gente que tem com sequelas cardiovasculares, com sequelas neuropsiquiátricas, principalmente sequelas no trato respiratório. Então são grandes prejuízos que nós temos para a saúde física e para a saúde mental também. Então, não é hora de relaxarmos, é hora, na verdade, de refletirmos e reformarmos esse retorno irresponsável às aulas, por exemplo, na rede pública e privada do estado, da capital, em Manaus. Tá ok. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana, responsável por estudos da disseminação do novo coronavírus nas cidades brasileiras, com destaque para Manaus. Muito obrigada. Obrigado. Boa noite a todos. Uma ótima noite. Boa noite, 6 horas e 53 minutos. Você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a boy band sul-coreana K-pop BTS fez história no lançamento do novo single em Dynamite. Exatamente. Então vamos encerrar a playlist de hoje aqui no 18 horas. Vamos de Dynamite. Você está ouvindo 18 horas. BTS Dynamite no melhor mix do Brasil. Mix. O SEDUC libera aulas presenciais, mas faz reunião virtual com professores, hein? O encontro foi marcado após pressão dos educadores que chegaram a passar a noite em prédio da secretaria. Outro grupo de professores tenta agendar reunião com o governador Wilson Lima pela terceira vez. Vamos acompanhar essa história agora na reportagem de Odinei Araújo. Para
Para agendar a reunião de hoje com a SEDUC, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, junto com um grupo de professores, ficaram quase 30 horas à espera do secretário Luiz Fabian. Eles, inclusive, passaram a noite na secretaria, depois de um dia inteiro de espera para só conseguir agendar a reunião no início da tarde do outro dia. Mesmo assim, não conseguiram conversar pessoalmente com o secretário. Somente no fim da manhã, receberam a informação de que a reunião é pela internet. Para a presidente do Sinteam, Ana Cristina Rodrigues, isso é um desrespeito com a categoria. Após 30 horas de ocupação, na semana passada, conseguimos uma agenda com a secretaria para o dia de hoje. Entretanto, na manhã de hoje, fomos notificados de que essa agenda é online, o que nos deixa surpresos e nos revolta, porque para os trabalhadores, a agenda é toda presencial, nas salas de aula, e para a secretaria, a agenda é online, mantendo aí as suas vidas resguardadas e as dos trabalhadores não. A principal pauta dos professores é o cancelamento das aulas presenciais para o ensino médio. Enquanto o Sinteam tenta sensibilizar o secretário da SEDUC, o ASPRON sindical, que representa pedagogos e professores de Manaus, tenta diálogo com o governo do estado. Hoje, o comando de greve esteve em frente à sede do governo do estado, tentando protocolar a reunião com Wilson Lima. Nós vamos tentar fazer um protocolo do documento pedindo pela terceira vez audiência com o governador. E vamos acreditar que dessa vez o governador vai nos receber e vai dialogar. Mas o grupo novamente não foi recebido pelo governador. Os professores criticaram o atendimento pelo plano de saúde Apvida, a ausência de material de higiene nas escolas e o protocolo de segurança da SEDUC. O protesto encerrou com 1 minuto de silêncio, cruzes levantadas e simulação das vítimas que morreram de Covid-19 no estado. Segundo o pesquisador da Fiocruz Amazonas, Gésin Orellana, em entrevista ao site BNC, desde 1º de junho, quando o governo estadual abriu a economia, foram registradas 700 mortes. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, 19 horas, vamos agora atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E até às 7 da noite de hoje, ou seja, agora, o estado do Amazonas não divulgou as parciais, os números da Covid-19 no estado do Amazonas. E o Brasil tem 128.117 mortes por Covid-19 confirmadas nesta quarta-feira, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias de saúde do estado. Os números confirmados de casos registrados em todo o país somam 4.179.471 casos confirmados de Covid-19. Agora são 7 horas e 1 minuto. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias hoje devem chamar a atenção de todos no Amazonas sobre a situação da pandemia de Covid-19. A primeira sobre a declaração do epidemiologista Gésin Orellana, da Fiocruz. Ele disse ao site BNC que o caldeirão da morte por Covid-19 em Manaus aumentou de tal forma que não há mais como você colocar panos quentes para tentar esconder. Falou em 700 mortes desde o reinício da abertura das atividades econômicas aqui no estado. Ponderou que não vai ser um padrão de mortalidade semelhante ao que ocorreu em abril e maio e acusou o governo do Amazonas de tentar, de forma vil, deturpar as estatísticas da Fiocruz. Outra notícia, também de extrema importância, foi o fato do Tribunal de Justiça do Estado rediscutir o retorno ao trabalho presencial. Os desembargadores hoje consideram os números da pandemia. A maioria dos desembargadores manifestou preocupação com a pandemia de Covid-19 e informações extraoficiais de eventual crescimento de casos aqui no estado. O desembargador Lafayette Vieira Júnior demonstrou a preocupação de todos com o risco de contaminação pelo vírus e com o crescimento da contaminação no estado. Vejam que todos esses fatos são reais, de gente bem informada e preocupada com a pandemia no estado. Por isso, nunca é demais relembrar que só o distanciamento social
e o uso de máscaras podem nos ajudar nesse momento. Fiquemos alertas. 18 horas. Karime, são 7h03. Vambora, gente. E lembrando, né, de todas as medidas sanitárias, todas as medidas de prevenção. Todo cuidado é pouco. Exatamente. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo e até amanhã. 7h03, boa noite. A gente volta amanhã, quinta-feira já, hein? A partir das 6, com mais uma edição do 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.